A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas jovens, que tem como título Sabedoria, Proteção e Confiança. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E hoje estaremos comentando a lição de número 2, que tem como título Sabedoria, Proteção e Confiança. Pois bem, meus amados irmãos, nós estamos agora iniciando propriamente o livro de Provérbios e comentaremos alguma coisa hoje, principalmente do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Provérbios. Na aula passada, nós fizemos uma introdução mostrando ali as características do livro de Provérbios, bem como a autoria, data de inscrição, bem como alguns aspectos e tema principal e o propósito do livro. Hoje estaremos comentando esses três temas em uma única lição, falando um pouco de sabedoria, falando um pouco de proteção e falando um pouco de confiança. Por quê? Porque dentro do livro de Provérbios nós podemos ver que ele vem apresentar sabedoria na vida justamente de quem a busca como uma construção de proteção e confiança em Deus. Então, essa sabedoria, ela desenvolve a maturidade espiritual dos que desejam obedecer ao Senhor de todo o seu coração. Essa maturidade espiritual é indispensável para, ao longo de nossa jornada, fazermos as melhores escolhas, discernindo bem o tempo em que vivemos. Então, o livro de Provérbios, nesta lição aqui nós vamos ver isso, que ele nos convida a amadurecer na vida, de modo que essa estabilidade espiritual seja uma realidade em nós. Não apenas isso, mas também vemos que o convite à sabedoria não pode ser ignorado por nós. Por quê? Porque neste capítulo 2 e neste capítulo 3 do livro de Provérbios, nós vamos ver que ele tem muito a nos dizer, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo. Então, a sabedoria bíblica, minha irmã, ela é sempre construtiva, ela é positiva, pois tem como consequência erguer dentro de nós justamente escudo de proteção que venha nos trazer estabilidade à nossa vida espiritual, emocional e social. Por isso, o autor já vai comentar no primeiro tópico da lição, falando sobre sabedoria como escudo protetor. Neste ponto, ele vai falar sobre a estrutura do capítulo 2. Os 4 primeiros capítulos de Provérbios 2, quando nós vamos ler o que está na nossa leitura, nós vamos perceber que ele muitas vezes vai se iniciar pela conjunção se. E essa conjunção se vai trazer justamente uma ideia de condição. Ou seja, dentro do texto bíblico iremos encontrar se aceitares, se clamares, se como a prata buscares. Então, essas expressões estão trazendo a ideia de que para adquirir a sabedoria, é preciso aceitá-la, é preciso clamar por ela, é preciso buscá-la. Então, a ideia que essa expressão passa é justamente de um esforço, de uma intensidade, ou seja, eu tenho que me esforçar para obter a sabedoria. E essa perspectiva de intensidade, ela, meu irmão, advém justamente dessa busca de aceitar essa condição, porque é dada uma condição. Então, diante desta condição, é que eu vou ter ao meu dispor a sabedoria que está sendo oferecida ou não. É se. Então, para alcançar a sabedoria, é preciso desejá-la, é preciso amá-la e buscá-la. Então, quando nós compreendemos que tal virtude ela é indispensável para a vida, nós tomamos a decisão de buscarmos, de corrermos atrás dela. E esse mesmo capítulo vai mostrar que, quando isso acontece,
nós colhemos frutos desse esforço. Atente para a conjunção, justamente no versículo 5 de Provérbios 2. Então, olha só, essa conjunção aparece como conclusão lógica, ou seja, é o resultado da busca, é o resultado do esforço pela sabedoria. E dentro desta sessão, vai mostrar justamente, deste capítulo, vai mostrar 4 sessões, né, que mostram esse resultado. Então, as 4 sessões em que o capítulo 2 está dividido é justamente a primeira sessão, vai do capítulo 5 ao versículo 8, ou seja, entenderás e acharás a sabedoria. A sessão 2 vai do versículo 9 ao versículo 11. Entenderás justiça, juízo, equidade, boas veredas. Já os versículos 12 a 19 vão descrever as bênçãos da sabedoria, livramento do mau caminho e da sedução da mulher estranha. E, por fim, a última sessão, que é os versículos 20 a 22, conclui com o propósito do capítulo. Então, este capítulo 2 ele é dividido em sessões. Então, meu irmão, vamos resumir o capítulo 2 de Provérbios da seguinte maneira. Olha, o versículo 1 ao 4 traz a condição para encontrar a sabedoria, como nós falamos, das condições. Se já os versículos 5 a 9 mostram as bênçãos da sabedoria para quem a busca. Já os versículos 11 a 19 descreve essas bênçãos e o 20 a 22 vai concluir o capítulo. E o autor vai prosseguir justamente falando sobre a sabedoria como escudo. Neste ponto aqui, ele vai frisar no versículo 7, que revela que o Senhor reserva sabedoria para os retos. Então, a sabedoria como escudo aponta justamente para o espaço seguro da vida espiritual e moral. Então, isso significa que o sábio, segundo a perspectiva bíblica, ele terá a coragem de perseverar nesta sabedoria. Então, em todo o tempo, nós seremos tentados a tomar atitudes que fazem com que fiquemos vulneráveis, tanto espiritual quanto moralmente. Mas o sábio, porém, ele tem na Bíblia o fundamento de sua sabedoria, bem como a vida no espírito, e terá como prioridade conservar a sua maneira de agir de acordo com os conselhos eternos da palavra de Deus. Essa condição proveniente da Bíblia, no contexto de vida no espírito, ela permite-nos, ou seja, estar espiritual e moralmente seguro. Então, nesse aspecto, é que a sabedoria é justamente um escudo. Por quê? Porque o Senhor reserva sabedoria para os retos. O autor prossegue falando sobre sabedoria no coração. O versículo 10 tem uma parte que nos fala aqui: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Então, o que faz com que nossas atitudes espirituais e morais exalem a sabedoria é porque ela vem do coração. Diferentemente do Ocidente, em que se vê o cérebro como centro humano, o coração, ele é o centro do ser humano na sabedoria bíblica. Então, o mais importante a destacar aqui é que, na perspectiva bíblica de sabedoria, ordenar o coração, isto é, o pensamento, a emoção, sentimento e a vontade, é uma atitude própria de quem teme o Senhor. E por isso ele vive sabiamente. Então, a sabedoria bíblica, quando ela é aplicada à vida, revela que nosso coração está integralmente alinhado à vontade de Deus e de acordo com a operação do Espírito. O tópico 2, o autor vai falar sobre a sabedoria como maturidade cristã. Vai falar sobre a estrutura do capítulo 3. O capítulo 3 de Provérbios é uma continuação do resultado da sabedoria que foi revelada no capítulo 2. Então, o capítulo 2 vai mostrar que um coração dominado pela sabedoria de Deus traz estabilidade moral. Já o capítulo 3 mostra que um coração dominado pela sabedoria divina permite-nos desfrutar da verdadeira felicidade e segurança. Por isso, o capítulo 3 ele está estruturado em 3 discursos. E quais são?
esse discurso? Primeiro, o versículo 1 ao versículo 10 vai falar sobre a dedicação ao Senhor. Do 11 ao 20 vai falar sobre a verdadeira felicidade de confiar no Senhor. E do 20 ao 35 fala da segurança na vida com Deus. E é justamente nestes versículos, desta terceira parte, que o autor vai focar aqui, mostrando justamente essa estabilidade espiritual como consequência da maturidade, porque isso que é prometido, é uma consequência da maturidade, justamente essa estabilidade espiritual. Por isso ele vai falar no ponto 2 sobre sabedoria como maturidade cristã, focando exclusivamente no versículo 21 e 22, vão mostrar que o bom siso, ou seja, o que é o bom siso? É o bom senso, a ponderação, a prudência, bem como a verdadeira sabedoria, vão trazer clareza, vão trazer discernimento e experiência de vida. Então, meu irmão, ao longo da Bíblia, esse modo de viver, que modo de viver? O modo de viver temente ao Senhor, fazendo a sua vontade, não se entregando às coisas deste mundo, ou seja, vivendo uma vida de prudência, vivendo uma vida de bom senso, de ponderação, de entendendo justamente que a sabedoria que vem de Deus gera-nos essa experiência de vida. Então, tudo isso revela o desenvolvimento da maturidade cristã em nossa vida. E essa maturidade, ela se revela a maneira como nós lidamos nas ações práticas do dia a dia de nossa vida. Então ela é manifesta justamente no nosso cotidiano. Por isso o livro de Provérbios, ele é também um livro bem prático com relação aos nossos relacionamentos, afazeres, decisões e forma de se portar no nosso dia a dia. O autor conclui esse tópico 2 falando sobre a sabedoria que gera confiança. Neste ponto aqui, ele vai falar de maneira geral que o capítulo 3 vai ensinar justamente a importância de andar seguro. Então, quem anda debaixo da prudência, do bom senso e do equilíbrio, ele tem um caminho mais seguro, ele tem um caminho mais estável para trilhar. E isso ocorre porque o Senhor é justamente a nossa esperança e segurança. Então, meu irmão, a lição de Provérbios aqui é bem simples e muito clara. O caminho do ímpio é de destruição. Os do que guardam e buscam a sabedoria divina é de construção, de desenvolvimento. E o Senhor irá guardá-los e protegê-los nesse caminho de construção, de maturidade, tanto de dia quanto de noite. Desse modo, a confiança mostra-se como um elemento fundamental na perseverança cristã. E por fim, o autor vai encerrar no terceiro tópico falando sobre sabedoria, vida protegida e confiança. O ponto primeiro vai falar sobre busque a sabedoria bíblica. Porque quando nós estamos falando de sabedoria bíblica, nós estamos falando, consequentemente, de valores espirituais, de valores morais, e esses valores eles estão bem delimitados. E quando nós tocamos em valores bem delimitados, meus irmãos, nós esbarramos justamente no contexto atual, principalmente no meio intelectual, no meio cultural, que é a completa relativização dos valores absolutos, atemporais e eternos. Então, como é que nós ficamos justamente nesta encruzilhada? Porque, por um lado, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, instruindo-nos justamente a buscar a sabedoria, ou seja, a buscar esses valores e vivê-los. Já por outro lado, nós temos toda uma cultura que é extremamente hostil a qualquer ideia de valores absolutos, atemporais e eternos. Então, diante destes dois dilemas, vamos falar assim, dilemas, né, para seguir essa linha de raciocínio, vale muito a pena nós meditarmos um pouco e ver o que de fato a maturidade, os valores, vamos falar assim, os valores espirituais, os valores morais, eles construídos ao longo do tempo.
Só basta olharmos para a história da humanidade e para a história do nosso país e bem como de outros e outros países, porque nós vamos perceber de forma clara que os valores morais, os valores espirituais, como eles estão preconizados na palavra de Deus, eles permanecem. Eles permanecem, passa-se tempo, passa-se pessoas e os valores eles continuam o mesmo, diferente da cultura que tenta relativizar, que tenta destruir, vamos falar assim, os conceitos absolutos que mostram justamente que passa tempo, passa pessoas e eles vão se moldando, tentando se adequar justamente a uma realidade totalmente avessa ao que está preconizado dentro da palavra de Deus. Então a diferença, meu irmão, entre nós e esses agentes da cultura atual é muito clara, porque eles promovem valores que desconstrói, e nós buscamos e promovemos os valores que constrói. Eles promovem os valores temporais e nós buscamos e promovemos os valores atemporais. Eles promovem os valores meramente culturais e nós buscamos e promovemos os valores universais. Pois todo homem e mulher, em qualquer lugar do mundo, ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, os valores morais e espirituais preconizados na palavra de Deus e especificamente no livro de Provérbios, eles permanecem de geração a geração. Eles não mudam porque eles apenas constroem e permanecem. O ponto 2, o autor vai falar sobre vida protegida no mundo de perigo. Então, a promoção de valores desconstrucionistas, como nós falamos nesse ponto anterior, esses valores eles também influenciam para formar uma cultura. E que cultura é essa? Uma cultura de medo, de transtorno, uma cultura de fobia. E precisamos, contudo, levar a sério as palavras apostólicas de João, quando ele escreve em 1 João capítulo 4, versículo 18, que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Então, quando meditamos na palavra de Deus, nós somos conscientizados a respeito do perfeito amor de Deus por nós, de modo que nem a morte, nem a vida podem separar-nos desse amor gracioso, um amor que nos alcançou maravilhosamente, meu irmão. Então, que venhamos a experimentar a doce presença do Espírito, que vem gerar em cada um de nós justamente alegria e paz. E o autor encerra a lição falando: confie, mesmo estando em um mundo de incerteza, porque justamente esses valores que são promovidos pela essa cultura a qual nós estamos inseridos, cria também um ambiente. E que ambiente é esse? De dúvida, um ambiente à crítica, não só como nós falamos anteriormente, de medo, transtornos e fobia, mas também de dúvida e a crítica. Então, em muitos círculos, meu irmão, quem aparentemente não tem dúvida de alguma coisa, ele é visto como arrogante. Por quê? Porque hoje a sociedade ela não quer aceitar mais os valores absolutos ao qual estão preconizados na palavra de Deus. E muitas vezes nós somos taxados de vários adjetivos por mostrar e defender justamente aquilo que está na palavra de Deus. Então, o que o crente ele entende que ele deve confiar mesmo estando em um mundo de incerteza. O mundo hoje vive em dúvidas, vivem hoje de forma que não querem ser criticados. É a verdadeira intolerância, vamos falar assim, da tolerância. As pessoas não aceitam mais o contraditório. Então, a palavra de Deus, ela se contrapõe justamente a esta cultura que nós estamos inseridos, que tentam desconstruir justamente os valores morais e espirituais que está na palavra de Deus. Então, meu irmão, em relação à matéria de fé, a certeza justamente desses valores expostos nas escrituras, eles são essenciais e urgentes. A moderação de uma atitude crítica faz parte da moderação cristã, pois a crítica desenfreada ela sai devorando tudo que se vê pela frente.
e quando não tem mais nada para destruir, ela acaba destruindo a si mesmo. Então, meu irmão, a vida humana entra no vazio e a ausência de sentido sem fim. Por isso que as virtudes apresentadas em Provérbio, ela vem a nos permitir desenvolver uma atitude de confiança em um mundo de incertezas. Então, concluindo a nossa lição, nós fomos falar que a sabedoria bíblica, ela ergue um escudo protetor para a nossa vida, e os capítulos 2 e 3 de Provérbios, ele nos ensina que uma vida de sabedoria é uma construção de estabilidade existencial que pode ser contemplada na maturidade cristã. Então, assim, meus irmãos, nós encerramos a lição de número 2. Sabedoria, proteção e confiança. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.